Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Lembrando que estamos sendo transmitidos de forma simultânea na rádio Viva FM, no YouTube e na TV Sim, através do canal 16.1. Meu nome é Amanda Casagrande e hoje nós vamos falar sobre uma das mais fortes economias, não só de Linhares, mas de todo o Espírito Santo, o agronegócio. Para isso, eu tenho 3 convidados excelentes aqui na bancada comigo. O Dr. Osório Vicente Neto, Pedro Henrique Menezes e Tiago Cação Vinhas. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Antes mesmo da gente começar o nosso tema hoje, queria passar um vídeo especial que mandaram aqui para o programa do Dr. Tiago. Produção. Olá, boa noite a todos do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Hoje, infelizmente, eu não estou presente aí no programa, mas é por uma boa causa. Peguei uma pequena férias e vim para Dubai, isso mesmo, no Emirados Árabes. E hoje estou aqui no Palme Jumeirah. O local é todo artificial, antes era tudo água, até mesmo aquele hotel gigantesco, ele está no local onde era água. E aí, com a tecnologia muito avançada, em torno de 20, 15 anos, foi feita essa ilha artificial e gigantesca, coisa mais linda. Mas quinta que vem eu falo um pouquinho mais dela aí, ao vivo no programa. Então é isso, doutora Amanda, saudade sua. E agradeço a todos da bancada por estarem presentes, fazendo o programa Nota 10. Inclusive, detalhe pequeno, aqui é 7 horas a mais. Ou seja, se aí é em torno de 18h30, aqui já é 1h30 da manhã. Mas eu tô ligadinho no programa. E semana que vem tô de volta. Um grande abraço a todos. Nós também estamos com saudades, você faz muita falta aqui, mas aproveita bastante suas férias. Afinal, Dubai, né? Não é brincadeira não, viu? Queria, inclusive. Não é logo ali, né? Não. Agora, voltando ao nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre o agronegócio e sabemos que muitas pessoas do nosso município, da nossa região, sustentam a sua família através da zona rural. Só que o que eles não sabem é que o conhecimento jurídico pode ajudar muito nesse trabalho no campo. Vamos falar um pouco sobre contratos civis. Sim. É um assunto que se deixar a gente fica falando durante horas, Sim. Né? Não é só porque eu sou advogado e professor, eu gosto de falar de contrato. Tem vários contratos que envolvem zona rural, mas assim, eu acho que os mais importantes que vale a pena a gente mencionar é o contrato de compra e venda, que naturalmente, né, compra e venda de fazendas, né, de imóveis rurais é super comum, o contrato de arrendamento e o contrato de parceria. E assim, eu acho que primeiramente, vale a pena falar de compra e venda. Todo mundo sabe o que é compra e venda, todo mundo sabe o que é comprar e vender algo. Só que compra e venda de imóvel rural acaba sendo uma coisa muito delicada e, de certa forma, até sofisticada, porque
envolve valores muito representativos. O cara vai comprar uma fazenda de 20 alqueires, ele está desembolsando. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então ele tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, ele vai comprar uma fazenda, às vezes vai olhar o registro, a matrícula do imóvel, não está no nome do comprador, do vendedor. E aí, o que tem que ser feito? Tem toda uma questão de regularização, ver se aquele dono que consta na matrícula, que é o verdadeiro dono, né, ele realmente poderia transmitir aquela propriedade ou não. Vai que ele está entregando um dinheiro e depois ele não consegue colocar o fazenda no nome dele. Daí ele não consegue nem com financiamento, depois se ele precisar fizer um financiamento rural. Então a gente tem que tomar esses cuidados quando vai adquirir um imóvel rural. E aquilo que o vizinho tem a prioridade, quando eu vou vender a minha terra, eu tenho que oferecer para ele primeiro? Então, isso é uma situação super interessante. Não tem lei nenhuma que fale sobre direito de preferência do vizinho fazendeiro em relação ao outro. Só que é um costume local. Eu já ouvi vários fazendeiros locais falando assim, não, porque eu quero vender minha fazenda e tal, e eu tenho que oferecer para meus vizinhos primeiro. E daí eu sempre falei, caramba, mas da onde veio isso? E é um costume local, assim, não tem lei nenhuma. Não tem nada que regulamente. Teoricamente, o sujeito pode vender sem falar com ninguém e não tem que falar. O outro fala, não, você não ofereceu para mim primeiro. A gente podia até desenvolver aí uma tese dizendo que existe uma questão de direito de costumeiro, né? Que existe um costume que criou lei, mas... daria trabalho convencer o juiz disso e conseguir um direito de preferência. Mas, de fato, não tem nenhuma lei que garanta um direito de preferência de vizinho, por mais que as pessoas aqui, normalmente, eu vi isso acontecendo bastante vezes, comentar assim, eu vou vender, eu vou oferecer para meus vizinhos primeiro. É engraçado, né? Como são as coisas. E a gente sempre ouve isso, né? Aqui, principalmente, quase todo imóvel ou terra que vai ser vendida, as pessoas sempre vão oferecer ali para quem está ao redor. Mas, desculpa interromper, só porque em relação ao vizinho, né? Muito embora ele não tenha esse direito de preferência em relação à compra, mas o vizinho é extremamente importante para a situação, para a relação jurídica rural. Porque, perceba, o vizinho ele tem a característica de ser o confinante do imóvel, né? Ou seja, os limites de um imóvel afetam diretamente o limite do outro imóvel. Então, perceba que na medida em que você deseja regularizar o seu imóvel, você precisa, muitas vezes, do seu vizinho, às vezes para assinar uma planta, exceto o que hoje em dia se permite, quando um vizinho vai regularizar o seu imóvel, vai fazer uma planta georreferenciada. Hoje a lei já permite, por exemplo, que se eu, proprietário de um imóvel rural, se eu quero fazer o georreferenciamento, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Se eu quero fazer um georreferenciamento, uma planta georreferenciada, eu posso atestar na minha planta que o meu imóvel está obedecendo os limites, dispensando até mesmo o consentimento do vizinho. Então, talvez essa seja uma coisa que muita gente não saiba. De fato. Porque não é uma coisa recente na lei. E é algo que ajudaria bastante. Sim, não, de fato. Que engraçado, eu tava pensando, até voltar na questão do direito de preferência, que eu tava pensando que essa questão do direito de preferência de vizinho, embora seja uma questão de costume, ela faz sentido econômico. Porque existem economias de escala para o fazendeiro, né? O cara vai comprar mais espaço, ele vai conseguir colocar mais boi, vai poder, um vaqueiro só consegue pegar cuidar de mais bois em uma área maior. Então faz sentido econômico para um sujeito comprar mais terreno por perto, porque isso vai ampliar a produção dele com um custo proporcionalmente menor. Então é um costume que tem fundamento econômico, mas não jurídico. Olha que coisa interessante. Agora, doutor, e o contrato de arrendamento, o que é? O contrato de arrendamento, ele assim, eu costumo explicar de uma maneira assim bem simples, né? É a locação, só que no âmbito rural. Então, assim como uma pessoa vai alugar um apartamento, alugar uma casa na cidade, uma pessoa pode alugar uma faixa de terra, um tamanho X, de uma área X, para poder plantar. E ele vai pagar um valor pré-fixado em contrato. Uma coisa que é interessante notar também, que é uma questão de costume, né, que localmente, nem só no local, aqui no norte do estado, normalmente se coloca o aluguel do arrendamento fixado em salário mínimo, e a lei expressamente diz que não pode. Só que não pode, é vedado por lei a gente indexar. A Constituição veda. A Constituição veda a indexação por salário mínimo. Mas 95% dos contratos de arrendamento que eu já vi, eles estão indexados por salário mínimo. As pessoas meio que não estão ligando muito porque está dizendo na Constituição, não. E olha só que interessante, tá vendo? É isso que a gente estava falando do conhecimento, né? Que poucas coisas, às vezes, fazem tanta diferença.
Agora, falando sobre isso, a gente falou sobre o contrato de compra e venda, sobre arrendamento, e tem mais um que é o de parceria. Isso. O de parceria, ele é, assim, o contrato de parceria e de arrendamento, eles têm certas semelhanças, mas eles são de naturezas jurídicas bastante diferentes. No caso do contrato de parceria, o que acontece é a figura do meeiro. A gente ouve muito a figura do meeiro, né? O meeiro é quem? É o sujeito que vai na terra de outra pessoa e tem uma contratação pela qual eu vou plantar, eu vou cuidar de gado, enfim. E parte da produção vai para você, dono da terra, e parte da produção vai para mim. O percentual não precisa ser 50%, 50%, pode ser outro percentual. Só não pode ser um percentual muito grande para o dono da terra e ter algumas características muito fixas de cumprimento de horários e tudo mais, porque daí o contrato de parceria, que o meeiro acaba sendo considerado um empregado. E daí esse é o cuidado que o dono do imóvel rural tem que ter quando tem um contrato de parceria, que é colocar um meeiro ali que realmente seja um parceiro, que é uma pessoa que vai dividir o risco, né, da produção agrícola ou pecuária, e não um empregado, porque daí a gente vai ter aplicação das regras de direito do trabalho, que o Osório vai poder explicar mais pra gente. Na verdade, a diferenciação do empregado rural para o meeiro, ela vai muito pelo que o Thiago falou, que em outras palavras seria o que a lei chama de dependência, que nada mais é do que uma subordinação jurídica. Quando a gente fala subordinação jurídica, ninguém entende o que a gente está falando, né? Então eu prefiro dizer o seguinte, o que seria essa subordinação jurídica? É quando você tem um empregado e um empregador, de maneira que o empregador, ele subordina o empregado não porque ele tem mais dinheiro, porque ele tem uma técnica melhor na profissão. Não, a subordinação jurídica ela tem a ver com um tripé: organização, fiscalização e punição. O empregador, para ele ser considerado empregador e não mais um meeiro, um parceiro, ele tem que ser aquela pessoa que ela organiza a produção, ou seja, como o Thiago falou, coloca horários, impõe certas obrigações. Tem que ser aquela pessoa que fiscaliza essa organização e que, se perceber que essa organização não está sendo realizada como ele previamente designou, ele pode até punir. E aí esse tipo de punição trabalhista, né, na área rural acabam ficando por conta de advertência, suspensão e até mesmo a dispensa por justa causa. Mas o que diferencia de fato, então, né, o meeiro do empregado é basicamente isso. O Thiago ele falou a questão do dinheiro, que não é de fato o que diferencia, mas ajuda a diferenciar. Porque quando a gente pensa em meeiro, a gente pensa em sócio. É um tipo de sócio. Né? Exatamente o que eu ia perguntar agora. Essa parceria, ela não combinaria com uma sociedade também? Ela é praticamente uma sociedade na roça. Né? Falando de uma forma bem simples. Só que ela é uma sociedade, por isso que o Thiago falou, se você coloca um sócio que manda e que recebe muito mais do que o outro, ele não é sócio. Não é sócio. Ele está exercendo aí a função de patrão. A ideia de dependência jurídica ou subordinação jurídica vem muito dessa ideia de hierarquia. Né? Os alemães trazem essa ideia de hierarquia. E os italianos trazem, junto com os franceses, a ideia de uma atividade organizada. Que na roça, né, quando eu falo na roça, no âmbito rural, a gente vê que normalmente quando a pessoa é dona, e ela não é realmente meeira, ela é empregadora, ela acaba fazendo toda essa organização por conta própria. Muitas vezes o colono que está ali mora até na própria propriedade, é muito comum também acontecer isso, né, dele residir na propriedade, e em vez de ele estar ali para ganhar o próprio sustento e lucrar junto com o dono da terra, ele acaba sendo um mero executor de ordens. Aí ele se transforma, né, aí sim a gente tem a figura do empregado e não mais um meeiro. Isso é um limite muito pequeno, né? Muito tênue essa linha. Deve ser muito difícil a fiscalização também, né? É bem difícil. Muitas vezes eu já me deparei com vários autos de infração do Ministério do Trabalho. Denúncias anônimas normalmente geram esses autos, né? O Ministério do Trabalho às vezes o Ministério do Trabalho vai pesquisar se tem trabalho escravo e acaba se deparando uma situação que não tem nada a ver com trabalho em condições análogas de escravo e percebe que tem uma pessoa trabalhando lá sem carteira assinada. Aí ele já começa a autuar e de forma indiscriminada. Ele normalmente, o que ele deveria fazer, muitas vezes se faz, muitas vezes não, é pesquisar. Vem cá, você trabalha aqui em que condições? Você que organiza seus horários? Você mora aqui porque você quer? Ou você está aqui porque você precisa? E no sentido de, não de precisar, porque todo mundo precisa de trabalhar para sobreviver, mas no sentido de que precisa, que se você não estiver aqui, você vai perder essa condição, vai poder ser punido por isso, né? Então, é essa distinção que muitas vezes não se faz e que leva a muitos autos de infração serem anulados na justiça.
Porque, às vezes, da mesma forma que é feita a fiscalização e são pegas situações em que a pessoa é meeira, que ela é empregada e as autuações são feitas e permanecem, também são feitas autuações indevidas, em que a pessoa não é empregada e depois tanto o meeiro quanto o dono da terra vão à justiça junto um com o outro e dizem, não tem uma relação de emprego aqui, e esse auto acaba sendo anulado judicialmente. E realmente é bem diferente, né? É bem próxima a ideia do meeiro do empregado. Essa distinção está mais nessa ideia de hierarquia mesmo. E eles conseguem fazer essa prova da distinção de que realmente não é empregado e sim meeiro só através do contrato? Olha, não é só através do contrato. Na verdade, o contrato ele é um indício, né? Da mesma forma que você pode ter também um contrato que diz que é meeiro e na vida real, quando você vai ver, não é meeiro, né? O que vale no direito do trabalho é o que a gente chama de contrato realidade. Os livros chamam de primazia da realidade também, que vale mais o que acontece no mundo dos fatos do que aquilo que está escrito. É um pouco diferente no direito civil. O direito civil ele dá muita importância para contratos, né? O direito do trabalho ele dá sim a sua importância a contratos, mas ele não dá essa importância tão grande. A gente tem esse princípio que está no artigo 9º da CLT, costumo até brincar com os meus alunos, eu falo, olha, se você não sabe alguma coisa de direito de trabalho e está vendo que tem algum tipo de fraude acontecendo, vai no artigo 9º, que ele resolve o seu problema. O artigo 9º ele é um artigo que traz esse princípio da primazia da realidade. Mais vale realmente o que está acontecendo no mundo dos fatos do que aquilo que está escrito. Lógico que o que está escrito tem a sua importância. É um indício. Normalmente essa prova se faz muito com testemunha, né? Prova testemunhal. Mas é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que está no contrato, né? Às vezes o pessoal, isso a gente vê direto, né, na nossa atuação profissional, que a gente pega um contrato, muitas vezes, assim, uma coisa é quando alguém conversa com a gente antes de fazer um contrato. Daí a gente senta, entende como é que funciona o negócio, faz um contrato realmente que fala o que é a realidade. Outra coisa é quando já chega com o problema. Ó, deu problema, aqui o contrato. Você vai ver o contrato, tá, mas isso aqui aconteceu? Não, nunca aconteceu. Isso aqui existe? Não, não existe não. Aí isso aqui quer dizer, eu não sei, eu peguei na internet. Daí a gente tem que trabalhar com aquilo que está totalmente torto. E contrato de arrendamento e parceria é muito comum pegarem modelo pronto. E tem muito detalhezinho que está no Estatuto da Terra, que delimita o que tem que ter no contrato, e que a maior parte das pessoas não sabe. É normal não saber. A pessoa tem que ler o Estatuto da Terra de 1964 para saber, né? Isso daí, inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, que muitos contadores, eles têm esses contratos, né? Porque eles já têm uma expertise mesmo, eles têm uma forma de trabalhar, já tem esses contratos muitas vezes que eles pegam, que nem foram eles que fizeram, mas foram pessoas realmente do ramo que fizeram. O contrato é o que o Thiago falou, você precisa saber executar o contrato. É aí que entra a importância de você ter uma equipe multidisciplinar para te orientar. É para isso que existe, essa talvez seja a maior diferença entre o contador e o advogado, né? O advogado ele serve para te dar essa orientação a como cumprir o contrato. Contrato qualquer um pega na internet. Exatamente. Né? Modelo a gente sabe que tem, né? O negócio é fazer realmente a execução. Antes da gente continuar falando sobre contratos, vamos para um breve intervalo e já a gente volta com o assunto novamente. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6. Hoje nós estamos falando sobre agronegócio e sobre o mundo no campo, sobre o direito dentro do mundo do campo. Você que tem suas dúvidas, pode mandar para o contato 99622-4547. Botou na tela, produção, mas eu não estava vendo tão bem, por isso eu já fiz minha colinha aqui também. Voltando sobre o nosso assunto... Doutor, explica pra gente o que é georreferenciamento. Bem, antigamente, as metragens dos imóveis rurais, essas metragens, elas eram feitas de modo meio rudimentar. Não se tinham os instrumentos que são disponíveis hoje. Para evitar esses desencontros de informações, para evitar sobreposição de terras, existe o mecanismo do georreferenciamento. O georreferenciamento nada mais é do que a localização, o posicionamento do imóvel com base num GPS. É um critério técnico. E, por força de lei, até 2025, todos os imóveis rurais terão
que ter o georreferenciamento. Hoje é fundamental, por exemplo, para você conseguir o CAR, certo? Você vai até o IDAF, né? E são por questões ambientais. Você, por exemplo, depende hoje do georreferenciamento para desmembrar imóveis rurais. E muitas vezes o georreferenciamento ele é utilizado também em conflitos entre proprietários com a finalidade de, por exemplo, descobrir limites, definir limites. Né? É uma segurança também, né? As ações de demarcação, as ações de divisão de terra, ou seja, eu tenho uma grande área de terras, eu preciso desmembrar essa área, ou seja, desfazer um condomínio, né? Desmembrar essa grande área e transformar em glebas. Então, o georreferenciamento ele vai ser utilizado nesse contexto. E lembrando sempre que até 2025, de acordo com a lei, todos os imóveis rurais terão que ter o georreferenciamento. De forma obrigatória. De forma obrigatória. Então, você aí que está nos assistindo, tem uma propriedade rural, já se prepare, porque vai ser obrigatório. Agora, falando sobre os outros contratos, que nós estávamos até conversando no intervalo, inclusive a gente já deu a ideia de fazer a parte 2 sobre esse tema, porque ele é muito amplo e tem muita coisa diferente. Os contratos no ambiente rural, eles são um pouco específicos, né? Principalmente os contratos de trabalho. Pode explicar um pouco pra gente, doutor? Posso. Na verdade, os contratos no ambiente rural, eles podem ser tanto emprego quanto um trabalho autônomo. Né? A gente sabe que existem os boias-frias e existem também aquelas pessoas que trabalham, embora não por tempo indeterminado, mas que trabalham principalmente na safra. Aqui em Linhares eu já me deparei com vários desses casos e realmente os contratos de safra, eles são interessantes, principalmente na área do café. Confesso que eu não sou agricultor e eu não tenho tanta dimensão assim de todas as produções possíveis, mas no café acontece uma situação muito interessante que é a colheita tardia. O que é essa colheita tardia? Para começo de conversa, né? O que é safra? A safra, os produtores vão saber talvez até melhor do que eu, mas pela lei, a safra é o período que vai desde o cultivo da terra para plantio, né? Desde o preparo do solo para o plantio até a colheita. Depois, quando você colhe, todo esse período é considerado como safra. Depois que você colhe, normalmente você tem que dar um descanso para a terra. E esse descanso para a terra você não vai poder plantar, né? E não vai poder fazer nada na terra e, portanto, não vai precisar de trabalhadores. E é o que a gente chama de entre-safra. Né? Então, não faz sentido você obrigar o empregador rural a contratar uma pessoa para trabalhar, às vezes, num produto cujo período de safra é 1 ano e a entre-safra é mais 1, por exemplo, e ele pagar 2 anos de serviço para a pessoa que só vai prestar durante 1, porque na entre-safra ninguém pode trabalhar. Então é para isso que existem os contratos de safra. São contratos de prazo determinado, em que a lei não diz qual é a determinação desse prazo. Na verdade, vai depender de cada produto. Então, por exemplo, a safra do café, que normalmente é de 1 ano, né? Aí a pessoa é contratada desde ali o preparo do solo até o fim da colheita, mas aí acontece o que eu acabei falando no início, né? Você colhe o café, e muitas vezes tem aquela sobra, que na verdade o café, nem sempre todo o café que você plantou vai sair no mesmo mês. E aí tem aquela sobra que de repente vai sair só 2 meses depois. E você tem, sei lá, 100 empregados para realizar a colheita inicial, e essa colheita tardia, como é chamada, normalmente você não vai precisar dos 100, você vai precisar, sei lá, de 20, 30. Porque é o restinho que não foi colhido naquela primeira vez. Então o que acontece? O que eu percebi aqui em Linhares e aqui no Espírito Santo como um todo é que as pessoas, na falta de conhecimento da lei, elas mandam as pessoas embora. Então, na verdade, elas fingem que a safra acabou naquela primeira colheita, e depois recontratam essas 20, 30 pessoas para poder fazer como se fosse um novo contrato de safra, por causa da colheita tardia. 2 contratos pelo preço de 1, né? Só que isso tem um problema muito grande. Problema financeiro. O produtor perde dinheiro com isso. Porque, embora o contrato por tempo determinado ele não tenha a previsão de pagamento de aviso prévio, essa é uma das grandes vantagens dele, né? Acabou o contrato pelo tempo, você não paga aviso prévio. Né? O contrato de safra ele tem uma indenização de 1/12 por mês trabalhado. Então, se a pessoa trabalhou 1 ano, ela vai ganhar 1 mês de salário quando ela sai. Ah, mas ela não foi mandada embora. Sim, mas isso está na lei 5.889, que é a lei do Estatuto Rural, né, o Estatuto do Empregado Rural.
que é a lei que regulamenta os empregados rurais no Brasil. Então, o que acontece? Essa pessoa ela perde dinheiro porque ela tem que pagar esses 1/12avos, né? E depois ela contrata a pessoa de novo e tem que pagar 1/12avos de novo. Sendo que, na verdade, o que ela poderia ter feito? Ela pode fazer o seguinte: existe uma possibilidade, inclusive um tempo atrás eu estive conversando com um contador e ele falou assim comigo: não, mas o sindicato rural não aceita contrato intermitente no campo. É porque agora que veio a reforma trabalhista, o contrato intermitente virou moda. E o contrato intermitente que virou moda é o contrato urbano, né, de intermitente, que é uma modalidade de contrato que não é original do Brasil. Na verdade, ela já vinha sendo desenvolvida nos Estados Unidos, Inglaterra, há mais tempo. Se eu não me engano, o berço é na Inglaterra. E o Brasil se aproveitou desse contrato para aquelas atividades que são sazonais, que não são necessariamente prestadas de forma ininterrupta. Só que no campo, eles não se aplicam da forma como está na CLT hoje. Só que quando eu disse intermitente com esse contador, eu não estava me referindo ao intermitente da reforma trabalhista. Eu estava me referindo à natureza intermitente de alguns serviços agrícolas. E isso não sou eu que estou inventando, nem a reforma trabalhista que inventou. Quem inventou isso foi o decreto que regulamentou essa lei dos rurais. Essa lei dos rurais é de 1973. Ela tem um decreto que é de 1974. Se eu não me engano, o número dele é 73.626. Posso estar com a memória falhando agora. Mas depois o pessoal vai conferir. Nesse decreto tem um artigo, e agora também acredito que seja o 10, e esse artigo ele fala: nos contratos de safra cuja natureza da atividade for intermitente, ou seja, o exemplo é esse que eu acabei de falar, da colheita tardia, né? Você não fica trabalhando o tempo todo, você tem uns períodos ali que você não consegue trabalhar, você pode prever essa natureza no contrato, e, portanto, não precisa mandar ninguém embora. Uma facilidade muito grande. Né? E aí você não precisa de gastar um extra numerário à toa. Né? E quando eu fui falar isso, aí eu falei assim: não, mas vamos lá, vamos conversar com o sindicato, eu vou explicar para eles que não é o intermitente da CLT, é o intermitente da própria lei dos rurais, né? Que está na regulamentação do decreto. Né? Uma facilidade muito maior e que a pessoa pagava à toa, pois né? Anteriormente. Sem saber. Acontecia muito isso? Vinham muitas pessoas? Olha, pelo que eu sei, sempre aconteceu aqui em Linhares. Sempre aconteceu. Não fazia um pouco diferente. Sendo que a rescisão ou a clareza no contrato, incluir dessa forma, seria muito mais fácil, né? É mais fácil, mais simples, mais seguro. Porque qual é o grande problema? Quando você faz um contrato, principalmente na área trabalhista, de forma irregular, né, a consequência do contrato de prazo de tempo determinado, quando ele é irregular, é que ele seja considerado por prazo indeterminado. E daí, em vez de ter que pagar um 12avos, você vai ter que pagar um aviso prévio. E o aviso prévio no Brasil, hoje ele é proporcional ao tempo de serviço. Se a pessoa tiver 2 anos, você não vai pagar 30 dias, você vai pagar 30 dias mais 6 dias do proporcional. A cada ano de trabalho, contam-se 3 dias a mais. Né? Então, isso daí acaba sendo, pode acabar sendo prejudicial se por acaso isso vier a ser levado na justiça. Mas é uma situação interessante. Se você comentou, Amanda, que isso vinha acontecendo, isso continua acontecendo, porque as pessoas não sabem, não pararam para analisar isso daí, não. É pouca gente que sacou essa questão. E é por isso que a gente fala da clareza, né? Quando há conhecimento jurídico dentro do âmbito rural, fica muito mais, dentro de todos os âmbitos, né? Mas dentro do âmbito rural, como nós estamos citando agora, fica tudo muito mais fácil. Existem coisas que as pessoas às vezes querem burlar ou tentar se beneficiar achando que estão corretas, mas que elas, na verdade, estão se prejudicando. E tem um jeito certo de fazer e não custa. Não, o jeito certo e econômico. O jeito certo e econômico. Pelo que o doutor está explicando, além do jeito ser certo, você ainda economizaria o valor. Você quer ver uma outra forma de economizar? Os contratos no campo, assim como os na cidade, eles podem ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Sim. Nos contratos de prazo determinado, o de safra, eu acabei de citar um exemplo, você vai ter a seguinte situação: com o decurso do tempo, determinado aquele contrato que você já sabe o dia que você entra e o dia que você sai, logo no início. Tudo certo. Entrei dia 1º, vou sair dia 30 e acabou, não tem conversa. Exatamente. Aí o que acontece? Nesses contratos, caso a rescisão aconteça por decurso de tempo, você tem uma forma de aplicar essa rescisão e calcular. No entanto, se você antecipa a rescisão, se eu combino, Amanda, eu estou te contratando para trabalhar 2 anos.
com 1 ano de serviço, eu vou lá e te mando embora, aí eu sou obrigado a te pagar uma indenização. A CLT prevê essa indenização como o valor de 50% dos meses que faltam. Nossa. Uma indenização muito alta, muitas vezes, dependendo do tamanho do contrato, né? E do tempo do contrato. No entanto, para você não ficar sujeito a uma indenização muito alta, existe uma possibilidade, que é você colocar uma cláusula no contrato, que é uma das poucas vezes que o direito do trabalho preza pelo contrato mesmo, né? No sentido de ele ter muita importância em si. Essa cláusula se chama cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Parece um xingamento. É difícil, hein? Né? Caramba. Pode falar de novo. Tem que colocar escrito na tela ali para o pessoal saber. Bem devagar. Como colocar uma tag? É uma cláusula assecuratória que ela assegura o direito recíproco de rescisão. Ou seja, embora você tenha um contrato de prazo determinado, ou seja, embora você tenha determinado, você vai poder terminá-lo antes do seu tempo, e aí tanto faz se você é o empregado ou o empregador, todos os dois têm esse direito, por isso que é direito recíproco. Vocês dois vão poder terminar o contrato antes do tempo sem ter que pagar indenização um para o outro. Mas aí vai fazer o quê? Vai funcionar como se fosse um contrato de tempo indeterminado. Então teria que fazer a questão do aviso prévio, se tiver multa de FGTS vai ter multa de FGTS, por aí vai. Né? Que normalmente é uma rescisão um pouco mais barata, dependendo do tempo que você tem de contrato. Então, assim, se você me perguntar, então no âmbito rural, o que vale mais a pena? Fazer um contrato por tempo determinado comum ou um com cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão? Aí eu te respondo, não sei, você que vai me dizer. Porque dependendo do tempo de contrato, vai valer a pena de uma forma. Dependendo do tempo de contrato, vai valer a pena de outra forma. É cálculo matemático. E é por isso que pegar modelo na internet não tá certo, né? Não funciona. Não funciona. Porque não vai se enquadrar naquilo que você realmente quer, né? Exatamente. Naquilo que vai te atender. Normalmente, de forma um contrato individual. mais curto, né? Contrato com tempo mais curto, vale mais a pena manter sem a cláusula. E já o contrato mais longo, vale mais a pena você manter com a cláusula, porque se você terminar logo no início, a penalidade vai ser grande. Então, isso que eu ia falar. Mas aí não seria melhor, então, fazer todos de termo indeterminado? Não, então, mas se você fizer de tempo indeterminado, é a mesma coisa que colocar a cláusula. Entendeu? A consequência é a mesma. Precisa de uma avaliação individual para cada caso. Vamos lá, gente. Precisa de uma avaliação individual para cada caso, ok? Eu volto a dizer, daí a importância de você ter também uma assessoria jurídica. Claro, com certeza. Né? Agora, a forma de trabalho das pessoas que estão na zona rural é predominantemente em pé. Eles não trabalham em escritórios nem nada disso. É colhendo café. Eu sempre falo catando café. E, inclusive, todo mundo brinca muito com isso. Né? Eu falo catar café. E as pessoas... Amanda, não é assim que se fala, pelo amor de Deus. Mas, enfim... fazendo esse tipo de atividade. Sempre em pé. Sim. E muito de forma física, né? De forma... Eles têm direito a intervalo? Como que funciona? Essas pessoas, elas podem ter algumas folgas durante o dia? Sim, na verdade isso também é uma situação muito curiosa que acontece no campo e que muitas vezes nem o empregado sabe disso, e o empregador também não. O que acontece? No âmbito rural, você mesmo tinha falado muito bem, os contratos são um pouco diferentes dos contratos urbanos. Tanto é assim que o Ministério do Trabalho, que antes era Ministério da Economia, antes era Ministério do Trabalho, virou Ministério da Economia, agora já é Ministério do Trabalho de novo, por enquanto, né? O Ministério do Trabalho, ele tem uma norma regulamentadora, que é uma portaria, em que ele delimita as questões do ambiente de trabalho rural, principalmente questões de higiene, saúde e segurança. E essa portaria, né, essa que a gente chama NR, que é norma regulamentadora, ela é a norma regulamentadora 31, que é da atividade rural. E ela tem vários requisitos que o empregador rural tem que cumprir. Nem todos cumprem. Aqueles empregadores rurais que têm muitos empregados costumam cumprir, os contadores costumam avisá-los corretamente. Mas uma coisa que eu já percebi que poucos sabem é que nessas normas existe um descanso que é além daquele descanso para o almoço, que todo mundo já sabe que é de pelo menos 1 hora. Que é um descanso que a norma regulamentadora não diz para a gente de quanto tempo é. É um descanso que, na verdade, é o seguinte, ele fala, quando você trabalhar de forma a ficar predominantemente em pé, e aí a sua pergunta é muito pertinente com essa regra,
o empregado ele tem direito a intervalos espaçados. Só que essa norma ela é vaga. E o que os tribunais entendem? Os tribunais eles usam o artigo 72 da CLT, que é o artigo dos digitadores, que é um artigo que diz o seguinte: na digitação, o pessoal da datilografia antigamente tinha muito, né? Na digitação, a pessoa que fica digitando direto por 90 minutos tem direito ao intervalo de 10. E esse intervalo ele não é descontado do tempo de serviço, não. Né? Diferente do almoço. O almoço é descontado, né? Se a gente tem 8 horas, 4 horas trabalhando, almoço mais 4 horas trabalhando. Então esse não é descontado do serviço. Mas a pessoa trabalhou 90 minutos, ou seja, 1h30, tem direito a ficar 10 minutos descansando, sem trabalhar, sentar, né? Olhar para o teto, olhar para o céu um pouco. Enfim, se não fizer isso pode também trazer uma consequência até mesmo de pagamento de indenização por esses minutos que ele não descansou. E eu nunca ouvi ninguém falar isso, muito pelo contrário, viu? Acho que essa regra aí ela não é nada utilizada. É o que eu falei, as pessoas não conhecem nem os empregados, nem os empregadores. Exatamente. Muito pouco conhecido. Agora a gente vai para o nosso último intervalo, nós voltamos já com o nosso assunto de hoje. Voltamos agora com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6 e com o nosso tema de hoje. Nós estamos falando sobre todo o mundo rural, sobre agronegócio, sobre contrato de trabalho. E agora, a minha curiosidade é sobre demarcação. Como que funciona? Por exemplo, vamos lá, num caso que acho que é bem corriqueiro, né? Eu tenho uma plantação. E o meu vizinho, nós não possuímos cerca. Só eu sei onde termina a minha e ele sabe onde termina a dele. Ele cria boi, cria gado. Isso está acabando com toda a minha plantação. Ele é obrigado a dividir a cerca comigo ou não? Então, isso... Ou quem está incomodado que se vire? Esse é um problema muito, muito comum. Eu já vi isso acontecendo em caso real. Tipo, uma pessoa que tinha gado e dividia, o vizinho tinha café, plantava alguma outra coisa. E daí a pessoa, a pecuarista virou e falou assim, não, mas você tem que dividir a cerca comigo. O cara virou e falou assim, eu tenho que dividir nada. Porque meu café não sai do lugar. Mas se o seu boi for na minha plantação, você vai se ver comigo. Só que o problema é que não funciona desse jeito, né? No Código Civil fala claramente que na demarcação ali da cerca, os vizinhos têm que dividir o valor da cerca. Ah, mas um é boi, outro é café. Não interessa. Eles não são vizinhos, eles vão ter que dividir. Agora, tem uma regrinha, assim, também uma regrinha, aquela regrinha de rodapé, né? Ninguém lembra. Quando se trata de segurar animal pequeno, daí é o dono do animal pequeno que tem que fazer a cerca. Porque a cerca vai ser diferente, uma cerca com mais cuidado, vai ser mais cara. Daí você não pode obrigar seu vizinho a dividir com você. Uai, então se for uma galinha, eu fico sozinha. Se for um boi, a gente divide. Exatamente, olha só. E esse daí é o problema que dá quando os vizinhos sabem onde que é a divisão. Agora, e quando eles nem sabem qual que é a divisão? Daí é mais problema, né, Pedro? Exatamente, porque, como eu falei no começo, existe a questão do georreferenciamento. E o objetivo do georreferenciamento é justamente evitar a sobreposição de terrenos e o conflito entre limites, né? Quando você adquire o imóvel, que você vai lá na escritura, vai no registro e você identifica uma metragem, você tem que colocar aquilo em cima do terreno e verificar, né, a dimensão dele. E aí quando você não sabe aonde termina um e começa o outro, é que aí há uma chance de ter um conflito demarcatório. E esse conflito demarcatório entre o proprietário de um terreno A contra o proprietário do terreno B vai se resolver como? Vão produzir uma prova, tecnicamente o georreferenciamento, para depois fixar os marcos, né, e estabelecer uma cerca. Como o Thiago estava falando sobre cerca, a cerca não precisa ser necessariamente uma cerca fincada. A divisão entre um imóvel e outro, a linha demarcatória entre um imóvel e outro, pode ser também uma linha natural, uma vala, um conjunto de rochas, até mesmo lagos, até mesmo córregos podem servir para diferenciar o limite de um terreno do outro. Então não preciso fazer uma cerca. Se tiver outras coisas que vão fazer a divisão. Sim, se tiver outros pontos naturais como referência, não necessariamente precisa ter uma cerca.
Mas eu fiquei besta ainda com um animal. Se for um animal pequeno, eu pago sozinha. Se for um grande, a gente divide. Pois é, exatamente. Vocês já viram isso na prática? Olha, eu já vi algum caso assim desse na prática, sim, viu? Já chegou pra gente esse tipo de caso. Sério? Sempre tem esses conflitos dessa forma? Sempre tem conflito, porque existe até uma frase antiga, né, que a vizinhança é a mãe da discórdia. Então, o fato de você ser vizinho de alguém, você tem uma chance muito grande de brigar com essa pessoa. E isso cria normas jurídicas. Você vai lá no direito romano, lá atrás, eu dando de professor, né? Direito romano, lá atrás, as normas de vizinhança já existiam, porque no momento em que o Tiago resolveu viver do lado do Pedro, a gente vai brigar, porque um faz barulho, o outro invade a área do outro. Então, necessariamente, o direito vai ter que atuar. E tem que ter regra, não tem jeito. A regra é, a cerca vai ter que ser dividida. Mas você cria galinha? Então você que paga a sua cerca. É engraçado. Uma coisa interessante sobre isso é que no direito, algumas situações às vezes se confundem, né? Nós outro dia tivemos contato com um caso em que o caso era claramente de demarcação e a pessoa entrou com uma ação possessória, dizendo, olha, ele está turbando minha posse, ele está adentrando na minha propriedade, quando na verdade o único problema que estava existindo é que eles não conseguiam demarcar onde era o fim da propriedade de um e o início do outro. Ou seja, ao invés deles buscarem marcar a propriedade, eles estavam tentando pegar uma propriedade do outro. Sim, porque é muito comum, na hora de, por exemplo, fazer uma planta, fazer um georreferenciamento, é muito comum o proprietário do terreno A usurpar terreno do B. Porque às vezes vale a declaração. O pessoal vai lá no IDAF para obter um carro, por exemplo, leva o georreferenciamento, declara que as informações estão corretas e faz um cadastro. Então, muitas vezes isso pode dar um problema na hora de obter uma certidão, etc. Então, é muito comum o proprietário de um imóvel usurpar, mesmo sem querer, o terreno do proprietário do imóvel B, do seu vizinho, do seu confinante. Mesmo sem querer ou por querer, o importante mesmo é fazer a coisa correta. Fazer a coisa correta. É o recomendável. É o recomendável. A gente estava conversando aqui agora exatamente sobre isso. Inclusive, nós estamos marcando esse bate-papo, o 2, né? O 2, para falar sobre o restante de todos os temas que nós havíamos separados, porque é muito grande mesmo. E quando o bate-papo é bom, passa muito rápido. Inclusive, a gente nem viu, né? Passou muito rápido. A gente já falou sobre bastante coisa, mas infelizmente nosso bate-papo está chegando ao fim. Queria muito agradecer a vocês. Eu não falei no começo, mas eles, além de parceiros, advogados, professores, também são sócios. E é um prazer imenso tê-los aqui hoje. Estou muito feliz mesmo. Prazer é tudo nosso, né? Com certeza. Pode ir falando. É um prazer tudo nosso. Eu quero agradecer resumidamente em nome da equipe também. É um tema assim bastante palpitante, é um tema interessante. Linhares é o maior município do estado do Espírito Santo. Sim. Então, certamente, a questão fundiária, a questão rural aqui, ela é assim, urgente. Inclusive, a gente pode falar num próximo programa sobre a existência, né, de terrenos rurais em perímetro urbano. O que fazer? Como é que eu faço para lotear um terreno rural em perímetro urbano? Enfim, as questões são muitas. Então, assim, em nome dos dois, avocando a palavra, eu quero agradecer pelo convite e pela participação e a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço novamente. Tem um evento na FAES, nós estávamos conversando agora. Gostaria que falasse um pouco melhor, doutor? Eu vou aderir aqui ao que o Pedro falou. Agradeço também pelo carinho, pelo convite, né? Já é a segunda vez que eu venho aqui, se eu não me engano. Fico muito feliz, também coloco à disposição. E só para aproveitar o momento, nós vamos fazer aqui em Linhares um evento. Queria agradecer aqui, inclusive, ao pessoal da Faculdade Municipal aqui, a Faceli, ao pessoal da Faculdade Castelo Branco, que também vai dar um apoio, que é aqui de Colatina, e principalmente a OAB, que vai proporcionar isso pra gente, que de certa forma proporcionou, está proporcionando e vai proporcionar um evento com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Olha! Que ele vai fazer um evento na faculdade, né, em parceria com a outra faculdade que é de Colatina e com a OAB. Agradecer aqui principalmente a pessoa da doutora Alcídia, que é a presidente aqui da subseção. Excelente, nos ajudou muito aqui com a gente também. Nos ajudou muito nessa empreitada e nós o convidamos, ele se prontificou a vir, o ministro Alexandre Agra, uma pessoa extremamente agradável, despido de qualquer vaidade, uma pessoa sensacional.
E ele vai vir aqui falar sobre novas tecnologias nas relações de trabalho, principalmente com essa pandemia que trouxe para a gente tantas possibilidades das relações de trabalho de home office, né? Então vai ser bem legal essa palestra. A primeira vez online, que é bom lembrar que vai ser online. Vai ser online. Para quem quiser participar, vai ser dia 9 de setembro, às 19 horas. O link para inscrição está no site da Faceli e no site da OAB de Linhares também, Instagram, muito fácil de achar. E agradecer mais uma vez, né, convidar a todos. Acho que é a primeira vez, se eu não me engano, que vem um ministro de Tribunal Superior aqui em Linhares, então vai ser um evento. E do trabalho, então, é mais importante ainda, né? Ó, puxando a sardinha pro lado dele. Mas, enfim, é realmente muito importante, é muito bom, é um conhecimento muito bacana. Agradeço novamente, agradeço vocês também que estiveram o tempo todo, durante todo o programa conosco. E como diria o meu grande amigo e parceiro, Thiago, o bate-papo é de terça a sexta, mas só a quinta da lei. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.